Explode, nação! Zenit pagando multa para levar Gerson e Flamengo já mira sucessor do Coringa. Saiu agora, hein? Vamos comentar sobre isso. Tem anúncio do Jorginho. Vai muita notícia do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo e é oficial, nação. A conta oficial do Flamengo anunciou a contratação do atacante italiano, do meio-campista, no estrito senso da palavra, porque ele joga em todas as posições praticamente do meio de campo, anunciou Jorginho como o mais novo jogador do Flamengo, torcedor. E o Flamengo publicou: Jorge Luiz Frelo Filho, mais conhecido como Jorginho, é um futebolista ítalo-brasileiro que atuou como volante, foi campeão da Eurocopa, Champions League, Mundial de Clubes, Liga Europa, Super UEFA, Copa Itália, Supercopa da Itália e atualmente é jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Foi assim, com essas credenciais, que o Flamengo apresentou Jorginho como seu mais novo jogador, beleza? Vai lembrar que aos 29 anos de idade, e no ano de 2021, Jorginho foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo, torcedor, perdendo apenas para Robert Lewandowski e também Lionel Messi naquela oportunidade, né? Ou seja, foi eleito o melhor meio-campista do mundo quando ele atuava com a camisa do Chelsea, clube londrino, que conquistou a Liga dos Campeões no dia 29 de maio de 2021 e conquistou a Eurocopa com a seleção italiana no dia 11 de julho de 2021, um intervalo aí de 2 meses que Jorginho pôde simplesmente conquistar a Europa. Conquistou a Eurocopa e conquistou a UEFA Champions League. Simplesmente os 2 principais títulos da Europa, Jorginho foi lá e conquistou, bateu a carteira, e é esse, o mais novo reforço do Flamengo. Jorginho é o 4º jogador com nacionalidade italiana, o 4º italiano a jogar pelo Flamengo em toda a história. O primeiro foi Del Nero, em 1913. Depois tivemos Raimundo Orsi, que era ítalo-argentino, né? Na década entre 1939 e 1940, tivemos o Francisco Micheli, né? Entre os anos de 1946 e 1947, e em 2025 voltamos a ter um ítalo-brasileiro, um italiano, de qualquer forma, no elenco do Flamengo, né, que é, no caso, Jorginho, que nasceu no Brasil, né, nasceu em Santa Catarina, em Imbituba, algo nesse sentido. Um abraço pra galera de Imbituba ou Imbituba, esqueci, no auge da minha ignorância, o nome da cidade de Santa Catarina que ele veio, e tem naturalização italiana, né, você vê pelo sobrenome dele, né, eu acho que o avô dele é italiano, o bisavô dele é italiano, foi para lá bem cedo para jogar pela equipe do Hellas Verona, ganhou destaque, foi para o Napoli, ganhou mais destaque, foi para o Chelsea, seleção italiana. O Brasil não chegou a tempo, já foi jogando pela seleção italiana, depois foi jogar no Arsenal, né, ganhou destaque também, e agora retorna ao Brasil. Boa sorte ao Jorginho, que ele possa ter uma grande carreira à frente do Flamengo, que ele possa se tornar um grande jogador, beleza? Vamos lá, minha galera. Bayer já é um grande jogador, que ele possa amassar no Flamengo. Se trata muito mais de um volante, um jogador de circulação de jogo, um primeiro volante que distribui o jogo, que carimba praticamente todas as bolas. O pessoal, pô, Pedrão, quer uma carimbada aí, o pessoal vai me zoar aí, né? Mas, enfim, né? Que distribui o jogo bastante ali e vai ajudar demais o Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, sobretudo na saída de bola do Flamengo, que já é muito boa e só tem a ficar melhor ainda com a presença de Jorginho nos gramados brasileiros, beleza?
Bayer Leverkusen vai usar o CT do Flamengo durante a pré-temporada no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 24 de julho, galera. A diretoria do clube alemão entende que o Ninho do Urubu é um CT de alto nível e satisfaz os planos da equipe do Bayer Leverkusen. Pois é, a equipe que foi campeã da Alemanha no ano de 2024 vai utilizar as instalações rubro-negras nessa pré-temporada europeia, né? Vai estar torando lá o Mundial de Clubes, vai terminar o Mundial de Clubes e a partir de julho os clubes europeus já engrenam na pré-temporada. Lógico, aqueles atletas envolvidos com o Mundial devem receber umas férias, até porque não terão férias em função justamente do Mundial de Clubes, e tem muita galera pé da vida, né, com essa história da Croácia. Não é o caso do Bayer Leverkusen, né, como é o de outras equipes, beleza? Pessoal, próximo de acerto. Segundo o Flazoeiro, o Flamengo está próximo de acertar a venda no goleiro sub-20 Caio Baroni para o Celta de Vigo da Espanha. O jovem esteve presente no bicampeonato da Libertadores sub-20 e conquista do Mundial da categoria pelo mais querido. Caio Baroni deve ser negociado com o Celta de Vigo da Espanha. Boa sorte a ele. O Diego Alves, acho que passou pelo Celta de Vigo, né, quando saiu do Flamengo, quando o Flamengo decide não renovar o contrato dele, ficou 6 meses e depois acaba se aposentando naquela oportunidade. Marlon Freitas do Botafogo faz sinal de não ao ouvir que um dia jogará pelo Flamengo. O volante foi homenageado na Câmara Municipal de Magé, pessoal. Alô, povo de Magé, foi homenageado aí o jogador do Botafogo, e aí alguém gritou, vai jogar no Mengão. E aí ele fez assim, nossa, é impressionante. No dia que o Flamengo apresenta o Jorginho, o Marlon Freitas falou que não vai jogar no Flamengo. É a mesma coisa que eu dizer que eu não vou jogar no Real Madrid. É a mesma coisa que eu dizer que eu não vou jogar a UEFA Champions League, que eu não vou ganhar a UEFA Champions League, né? Como jogador é impossível. Quem sabe um dia eu me graduando em algumas dessas profissões que envolvem o futebol, me tornando um grande mestre especialista em determinado assunto, eu posso até ganhar, mas já é quase impossível. Como jogador é impossível. E o Marlon Freitas, enfim, vamos passar aí, pessoal. Uma atualização sobre o atacante Carlinhos do Flamengo. Até o momento, o atacante não aceitou a proposta de ir para o Remo. O Vitória não conta mais com o atleta e quer rescindir o vínculo de empréstimo antes que ele acabe. Porém, o Flamengo só aceita a devolução se tiver outro clube para o atacante ser emprestado ou vendido. Os representantes conseguiram a oferta do Remo, mas o Carlinhos precisa dar o ok. Veja, ele tem o direito, né, de não querer ir para o Remo. Ele está emprestado ao Vitória, ele é jogador do Flamengo. O Flamengo contratou por 3 anos, que na minha avaliação foi um grande erro naquela oportunidade. Tudo bem que estavam ali no desespero, porque o Pedro estava lesionado e o Gabigol estava com aquela situação do doping. Foi culpa do Gabigol isso ter acontecido, mas acredito eu que dava para ter feito um contrato menor, sei lá, de 2 anos naquela oportunidade. Já seria uma grande oportunidade dada ao Carlinhos, lógico, em razão do bom desempenho que ele teve naquele campeonato carioca. Entretanto, a gente observa que não é um jogador de nível Flamengo. Ele tem o direito de não ir para o Remo, o Flamengo tem o direito de não recebê-lo de volta até o final do empréstimo. Aliás, botou um condicionante. Nós só aceitaremos ele de volta, quer dizer, nós só rescindiremos o empréstimo com Vitória se porventura ele for para outra equipe. Se porventura ele for para o Remo, enfim, para outra equipe, e acho que o Flamengo tem razão nessa situação, tá? Vamos avançando, pessoal.
A negociação do Flamengo por Carrascal, Jorge Carrascal, iniciou há cerca de 3 semanas, torcedor rubro-negro. O Flamengo conseguiu reduzir a pedida de 15 milhões de euros, entretanto, para 13 milhões de euros. O Mengão ainda tenta reduzir a pedida em mais pelo menos 2 milhões de euros para fechar o negócio entre 10 a 11 milhões de euros, informa o jornal AS da Colômbia. Mas os russos, eles são meio irredutíveis em relação a essa situação. A informação que o Mauro César Pereira tem sobre a negociação do Flamengo com o Dínamo de Moscou para contratar Carrascal é que a oferta do Flamengo pode chegar à casa dos 10 milhões de euros, tá? O clube russo, no entanto, pede de 12 a 13 milhões de euros para fechar a venda do jogador que é considerado o Neymar colombiano. Lógico, guardadas todas as respectivas proporções, nós não podemos de forma nenhuma comparar o auge do Neymar com o auge do Carrascal. O auge do Neymar, ele era um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo naquela oportunidade, a gente precisa entender isso. Roger Guedes disse ao GE que foi procurado pelo Flamengo, mas seu desejo no momento é de ir jogar na Europa. O Flamengo nega a versão do jogador, dizendo que não só o Roger Guedes, mas que vários jogadores e agentes utilizam o nome do clube para elevar o passe, para valorizar o passe, valorar o passe, né? Tá sendo cogitado no Flamengo, o passe do cara já explode, já sobe de forma absurda e o Flamengo tá posicionado contra esse tipo de coisa, tá? Eu não vou dizer que o Roger Guedes mentiu, não vou dizer que ele tá falando a verdade, até porque eu não sei, né? O Sporting de Portugal, segundo o Vene Casagrande, né, o Flazoeiro, aliás, está perto de contratar o volante Ryan Lucas do Flamengo por empréstimo com opção de compra. Rapaz, o Flamengo vai fazer uma cagada. Mas vai fazer uma cagada. A oferta foi enviada e aceita pelo jogador, seus representantes e diretoria do Flamengo. Últimos detalhes estão sendo discutidos, né? Cria do Flamengo e com 20 anos, Ryan Lucas é destaque da base do Flamengo e costuma ser convocado para as equipes da categoria de base do Brasil. O Flamengo está fazendo uma cagada enorme, tá? Eu fiquei muito triste quando vi essa notícia. É por isso que clubes lá de fora, eles compram barato, compram a preço de bala juquinha, jogadores aqui no Brasil, e depois eles revendem a um preço exorbitante dentro do continente europeu, né? Para Chelsea, para Real Madrid, para clubes ingleses, né? O Chelsea entra nisso, mas Manchester City, Barcelona, sei lá, uma Itália da vida. E eu fico muito triste com esse tipo de situação, porque o Ryan Lucas, ele pode perfeitamente se encaixar como um bom reserva ali do Flamengo, só que a questão do Ryan Lucas hoje é que ele é sequer relacionado para as partidas, para os jogos do Flamengo, e acaba que o Flamengo se vê numa situação que o treinador não relaciona o jogador está no sub-20, daqui a pouco já tá batendo no teto, não pode nem mais jogar no sub-20, né? Como é o caso do Matheus Gonçalves, entre outros aí. O que nós vamos fazer com esse jogador? Vai ficar não relacionado? Vamos criar um time de aspirantes? Aí o clube, naturalmente, ele é obrigado a negociar o atleta e depois, lá na frente, nós vamos nos lembrar, caramba, aquele jogador que era do Flamengo, né? Como a gente se lembra, por exemplo, é porque agora o Rossi está arrebentando, assumiu ali, de fato, a meta rubro-negra, mas o Cauã Lucas lá na equipe do Eintracht Frankfurt, agarrando barbaridade, né?
E a gente fica, caramba, tava no Flamengo, era goleiro do Flamengo, foi vendido a preço de bala Juquinha, lá para Portugal, depois Portugal revendeu. Então, assim, eu não gosto. Eu não gostei desse tipo de negociação aqui não, tá? Espero que vocês deixem aí, ainda mais que é jovem, jogador jovem, o Flamengo aproveitar, o Flamengo vender caro, o Flamengo fazer caixa, o Flamengo sabe, sei lá, enfim. Atenção! Zenit estuda pagar a multa rescisória para tirar Gerson do Flamengo na próxima janela de transferências que abre no dia 20 de junho. Não é essa do Mundial. Na última renovação de contrato, a multa do volante caiu de 200 milhões de euros, 1 bilhão e 200 milhões de reais, para apenas 25 milhões de euros. 160 milhões de reais, ou seja, caiu absurdamente. Era de 200, caiu para 25, 200, nunca que o Zenit ia ter condições de pagar uma multa dessa. Agora, em 25 já é bem provável que o Zenit consiga pagar. A diminuição foi porque o Flamengo não aceitou a pedida salarial do camisa 8, que ganharia muito mais na Rússia, quando o Zenit fez a proposta de até 29 milhões de euros ao Flamengo pelo atleta. Se os russos pagarem a multa, a diretoria rubro-negra não poderá fazer nada para impedir a saída do seu capitão. O Zenit pretende voltar à carga e oferecer um salário bem mais alto do que o de Gerson no Flamengo. A ideia é levar o jogador após a Copa do Mundo de Clubes. Olha, eu sei que ele ia receber muito mais lá, mas renovar por uma multa de 25 milhões de euros, para mim foi um erro. Sobretudo porque tem um Zenit na parada. E aí acho que tem uma parada a mais, tem um plus, porque o Zenit, historicamente, ele não negocia nenhum jogador com o Flamengo. O Zenit, o Flamengo vai negociar, eles estão um pouco se lixando. E estão na razão deles, tem dinheiro, né? Tem que pensar no clube deles mesmo. Aí o Flamengo vai facilitar pro Zenit levar os Gerson, não em função porque ia pagar muito mais, senão a gente não ia... mas ele tinha contrato com o Flamengo independente até 2027, 26, né? Mas iria sair de graça, Pedrão. Será que ia mesmo? Há quem diga, dentro do Flamengo, que caso o Zenit saia, caso o Gerson saia, eu não acho fim do mundo, até porque o Gerson é um bom jogador, mas ele tem uma grave falha, duas graves falhas como jogador, que é atrasar muito o jogo, reter muito a bola e finalização. Isso atrapalha demais o estilo de jogo dele, apesar dele estar na seleção brasileira. Há quem diga dentro do Flamengo, o Flamengo pode pedir o Wendel. Falar, Zenit, vocês querem o Gerson, nós queremos o Wendel. Que estava negociado com o Botafogo, do Rio de Janeiro. Entretanto, o Botafogo deu um calote no Zenit, não pagou uma das parcelas pelo Arthur. Aliás, o Botafogo é um dos times mais caloteiros que tem. Quem negocia jogador com o Botafogo é maluco. E aí o Zenit, você não me pagou o Arthur, cancela o negócio. Eu não vou negociar o Wendel com vocês. O Zenit se posicionou dessa forma. E ele tá lá na Rússia e deseja, inclusive tá aqui no Brasil, né, treinando, e deseja voltar ao futebol brasileiro. Você aprova, reprova essa troca? O cara quer ir. O Botafogo da Paraíba fechou o negócio e anunciou joia do Flamengo para a Série C. O meio-campista de 21 anos, campeão mundial sub-20 com o rubro-negro sobre o Olympiacos, chega para reforçar o Belo na sequência da temporada. Tô falando do volante Caio Garcia, jogador pertence ao Flamengo, e chega por empréstimo para a sequência da Série C. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.